Agora vai, boa noite. Vão chegando aí, boa noite, Tilquinho. E aí, André Brasil, já te chamando, hein? E aí, Valdinho, Vanusa, um beijo, Vanusa. E aí, André Melo, vão chegando. Tinha dado um probleminha aqui na minha internet, tinha travado aqui a imagem, mas agora voltou legal. Então, gente, hoje mais uma live, né? Hoje vai ser, o tema da live é natação sem limites, né? Uma live voltada à natação adaptada. Para quem não conhece a natação adaptada, é a natação realizada com pessoas com algum tipo de deficiência, né? O convidado de hoje é André Brasil, é um dos maiores nadadores da natação adaptada, não só do país, mas do mundo. Ele que tem quatro recordes mundiais, 14 medalhas olímpicas. Daqui a pouquinho ele vai estar falando aí um pouco da história dele, tá ok? E aí, Porfírio, Marquinho, Bibi, e aí, Elô. Vamos lá, vou chamar André Brasil para a gente começar a live. E aí, Antônio, um abraço, Antônio. Grande André Brasil, boa noite. Obrigado aí por ter aceito o convite. Que para mim tá legal. Tá ouvindo bem também? Show de bola. Então, só falar um pouquinho aqui, André, sobre a natação adaptada para a gente dar início, tá bem? A natação adaptada, ela é dividida em algumas classes, né? São classificadas, no caso, em várias classes, tanto para pessoas com limitação motora, que vai de S0 a S10, né? Esse S quer dizer swim, né? Nadar, e de 0 a 10 é o nível da classificação do atleta. De S1 a S10 são... S1 a S10. De S1 a S10 são os deficientes físico-motores, de S11 até S13 os deficientes visuais e S14 Visual. os deficientes mentais, toda a sua abrangência. Show de bola. André Brasil, 14 medalhas paralímpicas, 14 medalhas paralímpicas, 32. O som tá baixo. Eu vou tentar botar o fone para ver se dá uma melhorada, gente. Desculpa aí. Beleza. 14 medalhas paralímpicas, 32 mundiais, Ivanildo, 21 medalhas. Melhorou aí? Ivaldo, melhorou. Tá legal, filé agora. Show. Recapitulando aí, 14 medalhas paralímpicas, 32 medalhas em mundiais, 21 medalhas em parapães, 4 recordes mundiais. É isso aí? Cara, eu não sei ainda se são 4. Eu posso estar equivocado, mas 50 e 100 livre com certeza. 200 livre, que é uma prova não paralímpica para minha classe. E se eu não me engano, cara, eu ainda tenho um recorde de 50 costas, que é uma outra prova também, que para minha classe, ela não existe na Paralimpíada. Acho Então, que ainda são 4 recordes, cara. É um prazer muito grande estar aqui com você, André. Você é uma das referências, né, da natação adaptada para a gente do meio aquático. Né? Você, Daniel Dias, são grandes nomes que levantaram aí por muito tempo a natação paralímpica do Brasil. Como o esporte surgiu aí na sua vida, André? Cara, eu acho que para qualquer pessoa com deficiência, ele surgiu aí como uma forma de reabilitação. Então, minha mãe ali, quando eu tinha meses de vida e quando a gente descobriu a paralisia infantil, ao qual eu tive uma reação à vacina, a gente já começou a natação por indicação de um médico e ela começou como brincadeira lúdica, como parte da minha fisioterapia. Desde então, cara, eu não me sinto assim, um peixe fora d'água, geralmente, né? Porque boa parte da minha vida sempre foi na piscina, boa parte do meu tratamento foi com ela. Foi com ela que eu descobri muitas coisas. E, cara, se não fosse ela, tudo isso aí que você falou não teria acontecido. Você imaginava, André, ter chegado tão longe e que seria um exemplo para tantos atletas? Cara, é difícil de falar quando você imagina. Eu acho que vale para todo mundo isso, né?
não é só para o esporte, acho que é para a vida. É, todo mundo na vida tem algum tipo de sonho, né? E eu, quando eu era muito pequeno, inclusive essa semana que passou, a última que eu tive uma live com o Gustavo Borges, meu amigo pessoal, enfim, um cara ao qual eu sempre me espelhei, uma pessoa que, puta, incrível, um cara que sempre tem uma palavra amiga. Foi o cara que eu me espelhei, assim como ele, o Fernando Scherer, da natação olímpica. Caras dali em 92, 96, que eu, ainda criança, me espelhava e sonhava em conquistar tudo aquilo que eles vinham conquistando. E, e para manter, cara, esse sonho vivo, lá fui eu, né, me embestar no meio de crianças sem deficiência. E mal eu saberia, até porque eu vim descobrir o esporte adaptado muito tempo depois. Eu acho que para muita gente no nosso país ainda tem um pouco, por mais que a gente tenha hoje um envolvimento maior da mídia, por mais que a gente tenha um foco diferenciado, ainda é desconhecido para muita gente. E, cara, como eu te falei, se não fosse pela natação, esse meu sonho morreria lá atrás. Então fui eu lá treinar com um indivíduo sem deficiência, ganhar e perder, buscar aí dessa minha necessidade de conquistar aquilo que o Gustavo e o Fernando conquistaram. Então, realmente, como eu falei, foram referências. E se não fosse dessas vontades, sejam vontades próprias, primeiro, como eu falei, sonhos, e depois de pessoas que estavam ali junto comigo, que começaram a sonhar, seja técnico, nutricionista, fisioterapeuta. Então, cara, quando eu paro, penso e realizo tudo que eu já fiz, eu jamais na minha vida poderia imaginar que eu chegaria tão longe aonde eu cheguei. Quando eu penso que de 1992 até hoje, 2020, um menininho que vibrava com uma medalha tão sofrida do Gustavo Borges na Olimpíada de Barcelona, que o placar não funcionou, e que tiveram tantos empecilhos, cara, tava eu lá, sei lá, quase 20 anos depois, 18, 19, 16 anos depois, correndo atrás daquilo que seria minha primeira medalha, uma dessas aqui, que estão de Pequim, na minha primeira competição paralímpica, e aí sim me tornado talvez um expoente, uma referência. E daí então, cara, o meu sonho se tornava cada vez maior ano a ano. Ver esses meus amigos que começaram o esporte lá atrás, Clodoaldo, Danilo, muita gente do Nordeste, o Adriano, Ivanildo, Gladson, uma galera que eu tenho uma saudade imensa. Se não fossem essas pessoas, cara, que me botaram com ambições ainda maiores, volto a repetir, nada do que eu fiz, cara, teria acontecido. Então, pô, longe de mim imaginar que eu chegaria onde eu cheguei. É só pegar uma falazinha sua aí, que você falou da live com o Gustavo Borges. Você, Gustavo Borges e Marcelo Chereguino, olha que trio. Né? E uma semana depois aqui com o professor Mano, ó, tô com moral, hein? Cara, eu acho, ó, eu vou te dizer que não é isso. Eu acho que esse momento que a gente vive agora acabou um pouco mais até para aproximar as pessoas, né? Então hoje a gente vive momentos que talvez a gente estivesse tão próximo das pessoas e não tivesse um contato tão grande como a internet hoje proporciona. Então, são momentos que, cara, eu volto a repetir, são momentos como outros que eu vivenciei, ao qual a gente tem, mesmo que à distância, contato com as pessoas, e que a gente possa transmitir alguma coisa. Então, desde que eu entrei, cara, no esporte, eu comecei a ganhar minha primeira medalha, e aí eu acho que daí partiu para que outros pudessem se inspirar, assim como eu me inspirei em outros atletas. Eu lembro dessa medalha, a minha primeira, vou pegar aqui, de Pequim, e foi uma medalha, cara, que ela foi comemorada de uma forma, para mim, muito convencional, mas para minha surpresa ela se tornou algo diferenciado, porque como qualquer filho, cara, eu queria levar minha medalha para minha mãe na arquibancada, para ela poder ver. Inclusive, eu quero mandar um beijo para ela, que ela tá aí, já vi que ela tá assistindo a gente. Então, a minha primeira medalha, cara, de Pequim, como qualquer filho, eu fui levar ela na arquibancada e achei que ia encontrar com a minha mãe, dar um beijo nela e voltar lá pro meu
eu vou dizer, confinamento no sentido de poder focar em outras provas que eu tinha pelo caminho, já que foram quase 9 dias de competição. E, cara, eu demorei 1h30 para sair da arquibancada. Porque as pessoas queriam tirar foto, as pessoas queriam tocar na medalha, as pessoas. E foi uma coisa única. Dali para frente, cara, isso só se transformou numa, eu vou dizer, numa bola de neve. Porque, volto a repetir, você criar sonhos, principalmente com crianças, cara. E aí eu vou dizer uma coisa que o Clodô, meu amigo, fala sempre, e que é muito legal. Você poder ter uma criança do teu lado, com ou sem deficiência, e que olha para uma pessoa com deficiência e vê uma oportunidade, um desejo, um sonho diferente, ou apontar e falar, pô, um dia eu quero fazer igual aquele cara faz. Cara, não tem dinheiro no mundo que pague. Então, desde essa minha primeira medalha e desses primeiros feitos do meu primeiro Jogos Paralímpicos, eu acho que mudou um pouco essa conotação de responsabilidade. Então, eu me sinto muito mais referência para tantos outros aí que vieram no caminho do que lá atrás, quando eu comecei, que de verdade eu não era ninguém. Tem uma pergunta aqui, André, do professor Porfírio. Daqui a pouquinho vai estar fazendo uma live também, de 8 horas, com o professor Regis Messia, ele que foi coach do César Cielo. Porfírio Aham. pergunta, André, pra gente da temporada em que você foi treinado por Marcos Veiga, foi a sua melhor temporada? Cara, eu posso dizer que eu sou agraciado de ter. Eu tive poucos técnicos treinadores na minha carreira, assim como um todo, mas todos eles que passaram, eu acho que todos eles acabaram agregando um pouquinho. Então, bom, pequenininho, minha primeira professora, assim por se dizer, minha primeira técnica, Simone, ela está aí vendo a live, quero também mandar um beijo para ela. Foi a pessoa que me trouxe a vontade de. Então, lá atrás, o clube tinha uma parceria com o Botafogo, a cidade do Rio de Janeiro, ao qual eu morava, Botafogo Futebol de Regatas. Competi pelo Botafogo. E depois da Simone, eu acabei indo treinar com outros professores de outros clubes. Eu comecei a me entender mais enquanto atleta na época que eu treinei no Vasco, então ali eu tive saudoso Luiz Antônio, que Deus o tenha, o Júnior, professor Wilkins, que trabalhou anos lá no Vasco. Saindo do Vasco, eu fui para o Botafogo e aí comecei essa jornada. Eu já conheci o Marco, ele era Marcão, meu amigão, meu companheiro, meu paizão. Eu tinha um contato com ele exatamente por ele ser coordenador junto à FARJ, a Federação do Rio. Então participei de campeonatos ali interfederativos. E dali, do Vasco, eu fui para o Botafogo, onde o Marco tinha assumido, isso em meados de 2003 para 2004. Aquele ano de 2004 foi um ano exatamente que o Clodoaldo mostrou ao mundo e principalmente ao nosso país o esporte adaptado. Eu vim com o Marcão para o Pinheiros, tive os resultados que eu tive com o Marcão em Pequim. Infelizmente ele não esteve comigo lá, mas fisicamente, mas estava comigo sempre em pensamento. Depois de treinar com o Marcão saiu do Pinheiros, voltou para o Rio de Janeiro para assumir o Flamengo. Eu acabei ficando em São Paulo, treinei com o professor Amendoim, que acabou dando seguimento ao trabalho, meu xará André, técnico do Pinheiros até hoje. E depois, acho que 2 anos seguintes, eu já estava treinando o Felipão, que é meu técnico até hoje, que também é um cara incrível. Então, assim, cara, eu não digo que eu tive momentos especiais ou melhor forma física, até porque se eu parar para ver, eu quebrei algumas marcas mundiais com o Marco, eu quebrei algumas marcas mundiais com o Felipe, eu tive tremendas evoluções com todos esses técnicos que eu tive. Então, eu acho que tudo fez parte de um processo. Tudo, e eu costumo hoje dizer um pouco mais velho, né? Titio para molecada, como alguns atletas paralímpicos me chamam. Mas eu costumo dizer que, como um bom vinho, cara, que vai envelhecendo, eu tive a oportunidade de conhecer muito o meu corpo. Então, eu, durante muito tempo, fui um cara muito chato quanto a questão técnica, quanto à evolução técnica, quanto àquilo que a gente podia melhorar. A parte biomecânica veio só a acrescentar aquilo que a gente tinha de melhor junto à natação. Então, para você exatamente ir naqueles mínimos detalhes, o que o atleta pode melhorar, o que o atleta pode evoluir. Então, eu não costumo dizer que eu tive melhor marcas ou melhor resultado com fulano, com Beltrano.
E também não é para que todos se sintam ali na mesma linha, não. Não é fazer política da boa vizinhança, não. Mas é exatamente para mostrar que eu acho que todos eles fizeram parte de um segmento. Todos eles fizeram, inclusive o Léo, que hoje é head coach da seleção paralímpica de natação e coordenador da seleção, ele teve uma passagem no Pinheiros que ele era auxiliar, foi auxiliar do Amendoim, foi assim, pegou uma pequena parte do treino do Marcão, me acompanhou em 2010, sem ainda ser o meu técnico diretamente, mas é como se fosse meu técnico, porque eu fazia parte de tudo aquilo, mesmo sendo auxiliar. Então, é o que eu falo, cara, era um complementando o outro, as pessoas se inteirando daquilo que vinha acontecendo, e eu, enquanto atleta, que é o meu papel, acreditando em um trabalho. Então, se não partisse de mim o desejo, a vontade e a ambição, e trazer essas pessoas para próximo e falar, vem comigo, vamos junto pro meu sonho, nada do que eu falei, do que foi conquistado até agora, cara, teria. Tá aí. O Marcão até hoje não pegou nenhuma dessas, mas eu sempre falo para ele, uma dele, não é minha. É conquista nossa, porque o técnico não ganha medalha. O Felipe, eu tive a oportunidade de, em 2016, dar uma medalha para ele. Então ele tem uma medalha dos Jogos do Rio. Que eu acho que é o mínimo, cara, que eu posso fazer por essas pessoas. São pessoas que tiveram na minha vida, são pessoas que partilharam comigo, viajaram comigo, ficaram longe da família, abdicaram de tantas coisas quanto eu, em prol de um sonho. E o resultado está aí. Show de bola. Muitos encaram, André, a deficiência como o fim do mundo, né? E não é. Comenta aí pra gente aí como é a sua vida, o dia a dia. Cara, eu posso dizer, minha mãe tá aí para poder me desmentir qualquer coisa. Eu acho que crescer numa família onde eu nunca tive privilégios, cara, me fez entender que preconceitos e peitos vão existir sempre. Barreiras que a gente precisa quebrar e evoluir ainda são grandes e muitas. Mas eu posso dizer que eu sou extremamente grato e agraciado, cara, porque a Dona Tânia e seu Carlos, meu pai e minha mãe, foram pessoas que exatamente isso, puderam, mesmo com as minhas dificuldades, mesmo com a minha deficiência, puderam me mostrar um mundo ao qual eu tinha possibilidades, eu tinha oportunidade de fazer outras coisas. Do tipo, a gente, por exemplo, viajar em família. Pô, eu até os 8, 9 anos de vida, eu tive 7 cirurgias. Então eu sempre estava de gesso e eu quase nunca tinha oportunidade de me divertir. Ou eram hospitais, ou era fisioterapia em casa, ou era alguma coisa diferente. E eu lembro até hoje, minha mãe pode até, vou repetir, me desmentir quanto a isso. Eu lembro de uma viagem, cara, a gente foi, não sei se era um hotel fazenda, ou enfim, um clube, alguma coisa do tipo. Eu de gesso, a minha mãe pegou um saco de lixo, amarrou, botou fita crepe e lá fui eu para a piscina, que é o lugar que eu mais me divertia. E ela sustentando o meu gesso do lado de fora. Então, cara, eu costumo dizer que para uma família que recebe uma criança, seja ela o primogênito ou não, com algum tipo de deficiência, cara, primeiro é você entender que não é a deficiência a dificuldade. Porque a vida já é difícil. A gente já tem, todo mundo tem tantas e tantas. Tá minha mãe falando aí, foi em conservatória. Então, existem tantas e tantas dificuldades e barreiras que a gente tem na vida, cara, que a deficiência ela passa a ser algo tão pequeno. E quando a gente vive de uma forma ao qual a gente possa criar essas oportunidades, cara, volto a repetir, grato estará esse indivíduo que tem a oportunidade de. Seja uma limitação pequena, seja uma limitação grande, seja qualquer tipo de deficiência que seja. E aí eu trago para uma realidade, por exemplo, do indivíduo com Down, cara. E para quem tem a oportunidade de vivenciar, de ter algum amigo, de trabalhar junto, de fazer alguma coisa com, seja uma criança ou um indivíduo adulto já com Down, é um amor que não morre nunca. E você pode ver que todas essas pessoas têm um sorriso incrível. Todos os dias, por mais que ela tenha 200, 300, milhares de problemas. Então, que a gente possa ter no indivíduo com Down a representatividade do que a gente pode trazer para a nossa vida.
Um simples sorriso, cara, muda muita coisa. Como tá sendo rica essa live aqui pra gente, hein? Grandes palavras aí que o André tá passando aí pra gente. Obrigado, André, por Deixa eu tá. só mandar um abraço, deixa eu só mandar um abraço aqui, cara, que senão a gente, eu sei que a gente muitas vezes tem pouco tempo, eu vejo passar aqui as pessoas, Fica à ó, vontade. pô, a Macarena que tá aqui assistindo, o Baby do judô, cara, um grande atleta, um grande puta ícone do esporte. Pô, tem muita gente, cara. Desculpa se eu não falar o nome de todo mundo, mas já agradeço aí de coração quem estiver aí assistindo. A Drica também, O que é Baby é classificadora Baby do do C... judô lá. Exatamente, o Rafa. Rafa tá aí assistindo a gente. Que honra. Que honra, que honra. Atleta lá do Pinheiro, né? Isso. Hoje você, hoje você é uma celebridade, André, a nível Que mundial. isso, cara? Mas, Longe de mim. Longe de mim. mas você passou algum momento de preconceito na sua vida por conta da deficiência? Cara, eu acho que para qualquer. é, Aí eu vou trazer uma realidade que a gente ainda pouco se preocupa. A criança, o adolescente, ele tem muito. É uma faixa etária que você tem muitos nichos, né? Ah, Então, talvez a pessoa, no meu caso, né? A criança, numa essência como deficiente, para mim era muito difícil, porque, bom, jogar bola para mim era muito difícil, por exemplo. Minha mãe me falando já meu apelido como era, perninha. Então, jogar bola para mim era muito difícil. Então, muitas vezes na educação física eu queria esconder, cara. Sempre de calça. Muito difícil de ter esse entendimento que talvez hoje eu possa estar falando para as pessoas, ou que as pessoas possam estar escutando, desculpa o termo, babaca daqui, que vivenciou muitas coisas, mas é um babaca muitas vezes chato e que tem essa retórica que é insistente e muitas vezes comovente, porque não é o lado que eu gosto de trazer. Não é coitado de mim que tive uma deficiência, e sim, graças a Deus que eu tive uma deficiência para poder aprender e poder passar para os outros. Então, quando a gente tem ali aqueles nichos, quando você é criança, a gente pouco se preocupa. E é talvez aonde a gente tenha a maior representatividade e preconceito, talvez, na vida. Então, quão bonito é um pai e uma mãe que pode mostrar para um filho a vida sem crédulo, sem cor, sem religião, sem gênero. Quão bacana você pode transformar a vida de uma criança promovendo a ela exatamente isso. Então, se eu não gosto do meu amiguinho, por que eu vou tratar ele mal? Se eu não consigo jogar bola, por que eu não trago esse amiguinho para, poxa, vamos tentar? E muitas vezes era o que eu queria ouvir. E que eu tinha muitas vezes pelo desconhecimento da maioria, longe do que a gente tem hoje, mas da maioria dos profissionais de educação física da época. Hoje eu tô com 36, cara. Então você imagina lá atrás, era escutar algo do tipo, André, pô, faz um trabalhinho na biblioteca, que hoje muita gente não deve conhecer uma biblioteca, faz um trabalhinho numa biblioteca e tá tudo certo. E eu falava, não, cara, mas eu quero aprender. Você não tá aqui para me ensinar? Assim como matemática, geografia, ciências, biologia, qualquer outro tipo de matéria, educação física, ela vai me dar direitos, regras de um jogo, hierarquia, vai me dar outros preceitos e outros conceitos na vida que eu preciso para me formar enquanto homem, formar o meu caráter, ter o entendimento da vida como um todo. E, cara, muitas vezes a gente precisa disso. Profissionais que tenham eu nem sei mais como está hoje, cara, mas lá atrás, adaptada era algo como 6 meses dentro da graduação de educação física. E eu não sei como está hoje, mas eu gostaria que tivesse mais, porque muitos dos profissionais têm medo de trabalhar com a criança, com o adolescente com algum tipo de deficiência. E, cara, ninguém é bicho. Ninguém tem que ter medo de tocar de ninguém, cara. Tirando o que a gente vive agora com essa questão de pandemia. Mas, cara, uma criança, um adolescente, não é um bicho de 7 cabeças. Talvez ele tenha uma limitação. Talvez ele vá, por exemplo, eu vou até citar um amigo que Deus o tenha também, o Adriano Galvão, que era do Nordeste, mais velho, sofreu um acidente já mais velho, com quase 30, 40 anos de vida, e foi conhecer o esporte adaptado depois.
Adriano Galvão, cara, era chamado por nós carinhosamente de vovô, ah, e que tinha um coração assim tão grande, cara. Muitas vezes ele babava, muitas vezes ele. E não era isso que é pra gente. Porque todo dia, cara, eu ganhava um abraço, andando junto, que mudava o meu dia de uma forma. Então, para aquele profissional de educação que esteja ouvindo a gente aí, cara, que se você tem vontade, aprofunde-se nisso, cara. Ainda é um nicho pouco explorado. A gente tem uma vertente muito grande de capacitação, de conhecimento. E, cara, eu ainda acho que vai ser o pulo do gato, né? Quem melhor do que as pessoas com deficiência para se adaptar ao mundo, talvez eu vou dizer uma palavra, não sei se existe, inadaptável. Porque hoje o que a gente vive é algo que talvez ninguém pensasse há alguns anos atrás. Viver em confinamento, numa pandemia, vai passar, gente. Sem medo de dizer que também vai morrer gente. Mas a gente tem que se preocupar um pouquinho com o outro. E que é o que eu falo. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente esquece de dar um abraço na mamãe, no papai e dizer eu te amo. Muitas vezes a gente se esquece de talvez dividir um lanche com um amiguinho, que talvez não tenha uma condição tão boa quanto a nossa. Talvez a gente esqueça de ajudar, de estender a mão. Então falta um pouquinho de que a gente possa sair disso transformado, cara. Porque, volto a repetir, ser deficiente há, sei lá, 20 anos atrás, quando eu tinha 15, 16, eu vou até mais além, 25 anos atrás, não é tão diferente do que hoje, não, cara. A gente ainda tem algumas barreiras a serem quebradas, a gente tem alguns preconceitos a serem pontuados, e a gente não quer nada diferente das pessoas, cara. A gente quer oportunidade. Só isso. Show de bola. Só dar tem duas perguntas aqui, uma de Fátima e outra de Marquinhos, que eu vou segurar um pouquinho, vou fazer mais para frente para não sair um pouquinho aqui do. Você me segura a hora aí, cara, que eu falo muito mesmo. Não, tá tranquilo ainda. Ô André, qual foi o momento mais importante na sua carreira? André? Oi? Tá me ouvindo? Não te escuto. Eu também não. Vamos lá, gente. Desculpa aí, mas a internet caiu aqui. A internet de André, vamos lá. Só esperando um pouquinho aqui ele voltar, tá? Acredito que ele saiu. Pronto, agora. Vamos voltar aí. Desculpa aí, gente, mas ficou mudo aqui a internet do André. Tô aguardando ele voltar. Estão me ouvindo? Acho que Pronto. agora foi, mano. Agora tá legal. Show de bola. Pronto, voltou. André, qual foi o momento mais importante na sua carreira de atleta? Cara, eu tenho alguns. Mas eu prometo que eu vou falar um só deles, cara, porque eu acho que foi o principal. Hoje, na atualidade, pela segunda vez, cara, eu vivencio um momento que eu vivenciei no início da entrada no esporte adaptado. E aí eu vou citar este primeiro, em 2005, como o primeiro grande evento na minha vida e mais importante de afirmação e de entendimento dessas pequenas adversidades que a gente tem. Então, a minha primeira saída do esporte adaptado demorou cerca de 6 meses ou 7 meses. Eu sabia isso de cor, agora eu já não sei mais. Mas foi algo muito marcante. E eu voltei para o esporte em abril de 2006. Um pouco depois do aniversário da minha mãe. Eu estava na África do Sul.
Eu nunca tinha saído do país, foi minha primeira viagem internacional, e eu lembro que eu me senti, cara, um agraciado, porque é aquela brincadeira que o Romário fazia, né? Que Deus apontou e falou, você é o cara. E quando eu voltei para o esporte, a gente tinha como se fosse uma família que apadrinhava e que era o nosso motorista, seu Veiers. Não sei nem se ele é vivo até hoje. E eu lembro que ele foi fazer um safari com a gente. Ele tinha seus 60, quase 70 anos de vida. E ele viu que a gente estava feliz e emocionado por tudo aquilo que estava acontecendo. E ele quis fazer um safari. Cara, aquilo ali foi a representatividade do que eu vivenciava. Porque o cara que viveu a vida inteira na África, cara, o cara que deve ter feito 500 vezes aquele safari, ele falou, eu nunca vi na minha vida um guepardo, né, o nosso leopardo. E naquele dia, até não sei se a Drica está aí ainda, ela vai se lembrar, a Drica e a Jaqueline, que foram os classificadores que me acompanharam naquela época, a gente viu uma família, cara, de leopardos, de guepardos, e ele começou a se emocionar junto com a gente. Então aquilo foi algo incrível. E que me marcou assim de tal maneira, cara, que realmente eu falei, aquele dia podia acontecer tudo no mundo, cara. Podia, sei lá, ter um tsunami, podia entrar num vulcão em erupção, podia acontecer um terremoto, cara, que eu era a pessoa iluminada. Naquele dia eu transbordava, cara, luz para todo mundo. E daquele dia em diante, eu transformei, foi como eu falei, eu transformei a minha vida para um sentido diferente. Então, todo dia eu entrava na piscina, ou eu ia treinar, ou eu ia buscando algo. E assim como o Gustavo teve aqueles percalços que eu falei lá em 92, para conquistar a medalha dele, eu lembro que em 2005 eu tinha batido 3 recordes mundiais, um em cada competição. Em 2006 eu bati alguns também, até chegar ao Mundial, que foi na África do Sul de novo. E nenhum deles valeu. Então eu retratei tudo aquilo que eu levava na minha vida como dificuldade, eu levei de uma forma... Bom, se o Gustavo Borges, que é o ícone que é o ídolo que é, teve dificuldade, por que um jovem que começa a carreira esportiva e começa a aparecer, também não tenho que ter dificuldade? Então foi mais um motivo para buscar os meus sonhos. A A próxima Drica tá pergunta. falando aqui, ó. A Drica nem foi no Safari, foi o Andrew, que na época nem era presidente do comitê, e a Jaqueline. Drica, um beijo. Como é a questão de apoio, André, para o esporte adaptado? Para a natação, a natação adaptada. Como é a questão de apoio, patrocínios, Cara, esse suporte que é dado? o comitê sempre teve, na verdade, uma grande entrada, uma grande oportunidade vindo aquilo são recursos públicos, seja vindo via as leis, que hoje existem, todas as vertentes que tem, seja vinculadas à lei de incentivo ao esporte, à confederação de clubes, ou a lei direta que vem da Lei Pelé, que vem exatamente agraciar as entidades. E o comitê começou um relacionamento muito importante com a Caixa, isso foi exatamente em 2000, se eu não me engano. Quem tiver aí pode até me corrigir se eu estiver errado. Mas foi um namoro que veio acontecendo. Em 2004 ele se efetivou. E de lá para cá, cara, continua sendo o maior incentivador do fomento e do esporte paralímpico. Porque são aquelas pessoas diretamente que colocam verba para que a pessoa com deficiência ou desportista com algum tipo de deficiência tenha a oportunidade de. Eu lembro que quando eu comecei, cara, foi o primeiro ano que teve o circuito caixa, assim por se dizer. Então você tinha competições definidas, até então você tinha 1, 2 competições no ano, e só. Então você imagina para o atleta com algum tipo de deficiência, nadar, por exemplo, um campeonato regional feito por uma entidade da cidade dele e nadar um campeonato nacional feito pela federação ou naquela época a gente tinha algumas subdivisões, então não era o CPB diretamente, era a Bradecar, a Confederação de Cegos, então era muito confuso. E aí você tinha uma competição que definia
o grupo que ia para uma Paralimpíada, por exemplo. Então, graças ao que a Caixa fez, e aí acho que não só eu, como vários atletas devem se sentir realmente gratos, porque foram aquelas pessoas que deram essa oportunidade para que o esporte crescesse como um todo. Cara, de lá para cá, algumas coisas mudaram. Alguns incentivadores privados começaram a botar verba própria. Como eu falei, tem algumas leis que ajudam, sejam elas ICMS, algumas outras que estão vinculadas ao governo, seja a prefeitura, ou seja a governança do Estado como um todo, e projetos diretamente vinculados às entidades, sejam ONGs ou CIPs ou o que quer que seja. Mas a gente ainda carece, cara. E eu falo sempre isso porque o esporte paralímpico está muito aquém. Eu não vou citar o futebol como exemplo, mas eu vou citar o esporte olímpico como um todo. Então, longe de mim dizer, por exemplo, que eu tive na minha carreira os mesmos investimentos que, por exemplo, o César, que é meu amigo pessoal e que tem muito menos medalhas do que eu tenho. E aí é sempre uma brincadeira que eu faço, né, da diferenciação de um atleta olímpico para um atleta paralímpico quando eu dou alguma palestra ou quando eu converso em algum lugar. Porque, tirando o fato dos resultados como um todo, o César é um medalhista olímpico, mas eu também sou. Ele tem 4, eu tenho 14. Realmente, qual é a diferença? Eu não me sinto diferente. Eu treinei na minha vida o tanto que essa pessoa treinou. O tanto quanto outros atletas sem deficiência treinaram. Mas a discrepância ainda é muito grande. Então, para quem estiver ouvindo também, quem tiver desejo, cara, busca. Porque o esporte paralímpico está aí para mostrar. Não sou eu, não é o Daniel, não é o Clodoaldo. Existem tantas e uma infinidade. Se você não pode apoiar um atleta ou investir num atleta que vai te dar um mega resultado, começa a investir num atleta para ele te trazer uma medalha no Campeonato Brasileiro, uma medalha no Campeonato Regional. Porque assim como os meus pais foram patrocínios, e eu acho que para muitas crianças é assim, não só o esporte adaptado, como um todo, a vida esportiva começa assim. Nos Estados Unidos, qualquer pai, qualquer mãe paga para uma criança poder treinar e para uma criança poder competir. Então a gente precisa... vou voltar a repetir, eu sei das dificuldades que temos no nosso país, entendo das dificuldades que temos, mas a gente podia, como eu falei, fazer de um jeito diferente. Hoje eu moro em São Paulo, a gente ganhou aí um grande espaço dito CT Paralímpico, e que não é, na minha concepção, única e exclusivamente para o esporte adaptado. Ele pode ter o nome de CT Paralímpico, voltado diretamente ao que é o esporte paralímpico, o esporte adaptado, mas ele tem que ter as portas abertas, cara, para qualquer esportista que queira ir para um centro com estrutura o suficiente para poder treinar e se preparar, seja para um campeonato mundial, seja para um sul-americano, um pan-americano, uma Paralimpíada, uma Olimpíada, ou qualquer coisa, ou qualquer evento que seja. Então, tá aqui. Não é única e exclusivamente do esporte paralímpico. Eu sei que com o nosso presidente Misael tem a convicção de falar, é um legado muito importante. E eu cito, é realmente um legado muito importante. Mas a gente tem outros pontos, cara. Você é de Recife, certo? Eu sei que em Fortaleza tem uma piscina, não sei se é alguma faculdade, que é tão do nível que é a nossa, e muitas vezes ela está lá encostada, sem nenhum tipo de atividade. Eu sei que algumas piscinas que tiveram nos Jogos, sejam olímpicos ou paralímpicos, no Rio de Janeiro, foram para alguns cantos do Brasil. E a gente não vê onde está o funcionamento. A gente não vê onde é que está o funcionamento disso. Eu sei que em Salvador funciona, quero até mandar um abraço pro Edivaldo Bala, meu companheiro, meu amigo. Foi também um cara que eu me espelho muito, já que é um negro que esteve numa Olimpíada, que pôde vencer, que pôde conquistar algo, mesmo com, desculpa a nossa brincadeira interna, foice facão, a forma como ele nadava, mas era algo incrível. É um cara que tirava uma força e uma garra interna que poucos atletas tiveram. E durante um tempo, eu não sei nem se ele é o coordenador lá ainda, mas era ele que tocava lá. E a gente tem outras piscinas espalhadas pelo Brasil e a gente não vê, cara. Eu gostaria de ver todo dia quando eu ligasse minha TV, seja em canais abertos ou em canais fechados, pelo menos alguma coisa. Olha, pô, aquela piscina que foi levada dos jogos e tal, tá com um projeto com crianças, tá com um projeto social,
tá com um clube usando, porque é um ganho coletivo, cara. A gente só aumenta, e aí eu vou trazer a retórica do futebol. A gente só cria grandes referências e ícones, cara, se a gente aumentar a peneira. E aumentar a peneira esportiva, cara, eu tô falando de natação. Natação, Uhum. ela é sobrevivência. Não quero que meu filho seja um exímio nadador, um exímio campeão, medalhista em Olimpíada ou algo do tipo. Eu quero que ele sobreviva, porque o dia que eu quiser levar o meu filho na praia e quiser, olha, o papai vai estar aqui, ó, sentado na areia, você pode ir um pouquinho mais no fundo, que ele consiga se virar. Eu estou falando de algo que é saúde, eu estou falando de algo que vai muito mais além do que só o esporte. Essa sua resposta a essa pergunta responde a pergunta que Rafael Baby tinha falado, né? Se você acha que a CPB mudou de alguma maneira a realidade para vocês e se seria mais importante mais centros como este, né? Acredito que você acabou de É uma responder. realidade que a gente precisa evoluir cada vez mais, cara. Aumentar exatamente a produtividade. Volto a repetir, quantos e quantas jovens, adolescentes, ou até pessoas que sofreram, e aí eu vou citar a Itália como exemplo, tá? Sofreram algum tipo de acidente e como se fosse um trabalho de campo, formiguinha em formiguinha. Eu vou no hospital, eu vou lá bater na porta e vou falar, amigão, pô, você faz o que da sua vida? Ah, pô, eu jogava tênis. Pô, mas eu sofri um acidente e perdi as pernas. Você sabe que tem tênis em cadeira de roda? Você não quer experimentar? Você não quer fazer algo diferente? Então, assim, não estou dizendo que o cara vai se tornar um tenista exímio e que vai se tornar desculpa o termo, um puta atleta paralímpico. Não é isso. Mas, cara, oportunidade. A gente precisa de oportunidade. Eu acho que a gente só aumenta, vou voltar a repetir, as referências do nosso país se a gente aumentar a peneira. Show de bola. Temos 14 minutos ainda. Meu amigo Então, vamos Nicolas embora. Santos aqui na live com a gente. Ó, obrigado aí por prestigiar, Nicolas. Grande campeão mundial aí. Um abraço. É um monstro. E é um amigo, cara, extraordinário. A gente tem 14 minutos, André. Tem 4 perguntinhas aqui ainda para você, tá? Acredito que vai dar tempo. Vamos embora. Explica aí pra gente como foi a proibição de você nadar na categoria que você nada, impedindo você de competir nessa classe. Cara, eu acho que o difícil é exatamente, por mais que exista, e eu até cito hoje o presidente do IPC, na época o presidente, não, na época não, né? Um tempo atrás o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, meu amigo, Andrew Parsons, e que citou teve uma frase dele no Pan-Americano no ano passado que me chateou um pouco, porque o que eu vejo, cara, quando ele falou que existe ciência no que é o esporte paralímpico hoje, a gente ainda vê, tá aí a Drica para falar, outros classificadores. Cara, ainda é uma coisa muito subjetiva. Não tem como eu quantificar ou qualificar, porque eu volto a repetir. Eu tive anos da minha vida que tive que promover o meu corpo ou a minha perna muito mais acima do 100% e exigir muito mais de mim para que eu pudesse movimentar de algum jeito a minha perna e produzir força para que eu me levasse na frente na natação, me desse propulsão, por exemplo. E hoje, o que eu vivencio é... Eu não sei o que eu posso dizer, cara, porque foram quase 15 anos de esporte adaptado, foram 14 medalhas, um monte de coisa que você falou, cara. E aí eu olho para FIS e mesmo com essa ciência, entre aspas, dita pelo Andrew, eu ainda não consigo ver, porque eu olho para mim, eu olho para minha perna e eu olho para outros amigos que continuam no esporte, como por exemplo meu amigo e adversário Felipe Endres, e outros, não é só o Felipe, eu digo outros, e são atletas que continuam no esporte e eu não. Então quer dizer que eu ter criado habilidades, ou eu grado ou cobrado de mim a vida inteira, porque foram dos 6 meses de vida que eu comecei uma escolinha até os 36 anos de idade, são quase 36 anos de piscina. E se eu falar de esporte de alto rendimento, eu me sinto profissional desde os 11 anos de idade, onde eu ganhava R$ 150 na época que eu nadava. Então, cara, eu posso te dizer que hoje o que é vivenciado, na minha concepção, desculpa para quem não concorda, eu aceito, entendo,
mas é talvez, desculpa, uma falta de respeito para com aquilo que eu quero. Primeiro que não foi da forma que eu escolhi, primeiro que me tomaram direito da minha carreira, e depois, cara, porque eu acho que não é certo dizer para uma pessoa que vivenciou e que transformou a vida dela pelo esporte, trazer de uma forma tão cruel o que o mundo traz de tão cruel para a vida das pessoas. Porque nesse momento, cara, eu não consigo ver outro motivo. Eu não sei se é preconceito, porque quando eu entrei no esporte era dessa forma. Alguns países me olhavam, porque na época eu tinha 52 no 100 livre, por exemplo, e eu nadei na Paralimpíada para 51, em 2008, e alguns países, alguns atletas e técnicos, mas o que esse cara tem? O que ele está fazendo aqui? E aí eu mostrei com o meu trabalho. E aí, depois de 2008, de 12 anos até hoje, cara, o que eu fiz, na minha concepção, foi aumentar a régua. Se lá atrás eu nadei para 51, hoje você tem 7 atletas nadando para 51. Então eu posso dizer que eu sou, desculpa o termo, não é nem soberba, mas é um entendimento de alguém que fez algo diferente. Eu posso dizer que eu sou o pioneiro, cara, dentro de um movimento da minha classe S10, que pode entender, cara, que, desculpa o termo, deficiência é o caralho. Porque eu vi o Clodoaldo treinar do meu lado, enquanto eu fazia 6 mil de treino, demorando 2 horas e meia, 6, 7, o cara fazia os mesmos 6, 7, demorava 4 horas e meia. Então por que eu tenho que me sentir diferente? Porque eu exigi 100% de mim, ou mais de 100% de mim, todas as vezes, todos os dias, durante vários anos, para chegar onde eu cheguei. E hoje me tiram a oportunidade de encerrar e de concluir a minha carreira da forma como eu gostaria. Então não sei se é preconceito, ciência eu tenho convicção de que não existe, subjetividade existe de monte, e se eu pudesse, eu abriria os olhos. Porque eu vejo alguns amigos que sofreram a mesma coisa e que o movimento acabou ofuscando. Ficaram esquecidos. Cara, eu não vou ficar esquecido. Essa história não acabou, essa história continua e a gente vai continuar lutando ainda. Mesmo que eu, cara, como eu brinquei em algumas lives, tenha que nadar só o peito. Talvez não me leve até uma Paralimpíada, como eu tenho convicção de que não vai me levar. Mas eu posso ter certeza, cara, que os meus amigos que vão estar ali vão estar me dando um tremendo apoio, vão chorar, vão torcer e vão vibrar, cara, comigo. Porque foi o que eu fiz a minha carreira toda. Com certeza. Você sempre será uma das maiores referências da natação adaptada para, não só, como eu já tinha falado, não só aqui no Brasil, né, e sim no mundo. Marquinhos, que é diretor da FAP, da Federação Aquática Pernambucana, ele fez uma pergunta que atrela a essa resposta sua, né, como é a sensação de atletas que mudou de classe e ficam inelegível. Cara, é difícil, porque é o que eu falo, a gente não lida com números, a gente lida com vidas. Então, como que eu explico? E aí eu cito, o Clodô vivenciou isso, eu posso até dizer de uma forma muito mais próxima, é um cara que ganhou 6 medalhas, cara, numa Olimpíada, numa Paralimpíada. E na Paralimpíada seguinte ele não ganhou nenhuma. Talvez tenha ganho no revezamento, mas individualmente não ganhou mais nenhuma, cara, na carreira dele. Então você está lidando com pessoas, você não está lidando com números. Só que são atletas ainda, não é desmerecendo o que eles vivenciaram, são atletas que continuaram no esporte. No meu caso, e de outros atletas, é simplesmente, apesar de eu poder continuar a nadar o peito, mas nunca foi a minha principal prova. Então, me tirar do crawl, do borboleta, e de muitas vezes eu me aventurar no medley, me tirar dessas provas ao qual... Agora foi. Agora vai dar certo. A tecnologia não está ajudando a gente hoje. Desculpa, gente. Acho que muita live no mesmo horário, né, também complicou um pouco. Voltando aí, né, que muita gente saiu e retornou, a pergunta de Fátima, você né? Me permite, então, você me permite só para voltar à pergunta dela, eu até estava falando e acabou caindo aí, eu não conseguindo falar. Ela tinha perguntado sobre meu sonho e sonhos futuros, certo? E qual o seu objetivo? Isso, correto. Então, na verdade eu tenho vários, cara. E eu acho que o primeiro deles é de alguma forma
encerrar a carreira esportiva da forma como eu sonhei. E dois, cara, sonhos para frente. Eu ainda quero devolver muito do que o esporte me trouxe, seja numa coisa própria ou algo de representatividade com algum amigo ou com algum companheiro. A gente vive num mundo de muita diversidade. Então eu quero tentar mudar e trazer à tona e para que as pessoas possam ter um conhecimento diferente, né, cara? Que a gente precisa de algumas oportunidades, seja para a diversidade de gênero, seja para a diversidade de raças, seja para a questão para com a pessoa com deficiência. Então a gente tem N vertentes, cara, que o mundo ainda precisa entender. Então eu quero ver um mundo diferente, mas eu sei que o meu mundo hoje está difícil, hein? Tá complicado. Mas vai dar certo. Tá já terminando, André. Vamos. Deixa eu só André, concluir, cara. Desculpa de novo. Eu não sei se as pessoas me tranquilo. ouviram, mas eu acho que no mundo de tanta diversidade, cara, eu acho que a gente precisa promover cada vez mais conhecimento. A gente, assim como a minha mãe falava, cara, a gente precisa escutar um pouco mais o outro, ser escutado também. E a gente aprende, cara, todo dia. Então, o meu sonho do futuro é que a gente possa promover uma vida diferente, cara, para os outros. E eu sei que o meu mundo começa dentro de casa. Então, se eu puder promover, seja uma oportunidade diferente ou conhecimentos diferentes ao meu filho, estarei eu fazendo a minha parte para o mundo ser diferente. Então, longe de mim querer transformar o mundo de uma forma absurda, onde eu vou abraçar ele e eu sozinho vou transformar ele. Não, não vou. A gente está vendo aí movimentos de pessoas em prol de alguma coisa para se realizar algo. Então, cara, que a gente possa cada vez mais fazer isso. Show de bola. A última pergunta, Vamos lá. André. Atualmente, Pernambuco tem dois grandes nadadores, né, da natação adaptada. Um é o que nadava na mesma categoria que você, né, que é o Felipe Andrews, que é de Aham. Recife, e Carol Santiago, né, Carolina Santiago, que ela tem deficiência visual, né, bateu o Sim. recorde mundial, começou na natação adaptada bem tarde, né, com tão Aham. pouco tempo. Então, eles dois têm grandes chances, né, de ir para Tóquio. E como é que você vê aí a participação deles em Tóquio? Você acredita que eles tenham Cara, chance? eu acho que são dois atletas já com uma realidade importante, né? Então já não são promessas. Talvez a Carol, que não tem oportunidade, não teve ainda a oportunidade de participar de uma Paralimpíada, seja talvez aí o grande nome, mostrando até um movimento diferente. Lá atrás a gente tinha a Fabiana Sugimori, a Edênia. Hoje você tem outros atletas na figura feminina e tendo a oportunidade de trazer grandes resultados, o que é ótimo para o esporte como um todo. Cara, o Felipe é meu amigo, meu companheiro, tem focado cada vez mais na prova dos 50, se tornou um grande adversário na prova dos 50. Eu vejo dois grandes nomes com chances ínfimas, cara. Eu acho que. Desculpa, ínfimas não, imensas. Porque. Primeiro, só de você estar lá, cara, já te dá uma notoriedade muito grande. Eu lembro que no meu primeiros jogos, a minha concentração era talvez exorbitante quanto ao meu trabalho. Eu sempre fui muito assim. E eu lembro de outros atletas que ficavam deslumbrados ou vislumbrados com aquilo que vivenciavam pela primeira vez. Então até faço mando um recadinho aí para a Carol que ela possa exatamente manter o foco dela para que ela ganhe e conquiste aquilo que ela sonha, almeja. Então acho assim, é realidade. O Felipe tem 7 medalhas, é um cara extraordinário, um atleta excepcional. A Carol veio só somar um grupo que já vem crescendo de grandes nomes. E aí, cara, eu vou além. Né? Que a gente não tenha, e aí eu lembro até que o Pucieldi falou que a Carol teve em algum dos projetos, de algumas clínicas que ele fez no Nordeste, e ela já treinava e já fazia também, já treinava com atletas sem deficiência, que a gente não espere o atleta surgir, que a gente possa galgar. Como eu falei, cada profissional teve ali uma importância na minha vida.
mas que a gente possa ter profissionais que tenham essa noção. Olha, eu tenho no meu grupo de trabalho um indivíduo com uma deficiência. Ok, legal? Eu não vou tirar e isolar ele do grupo. Eu vou mostrar para eles um caminho. Ele não vai deixar de competir, seja no campeonato mirim, no campeonato petis, no campeonato que for do esporte olímpico. E ele vai somar isso ao que é a deficiência dele, ele vai entender o que é a deficiência dele e ele vai sonhar com aquilo. Porque o esporte ele é transformador. E aí eu vou continuar a ir além. Que a governança, não é o governo, mas a governança, seja a família, seja o professor, seja o clube, tenha a capacidade de orientação para promover a esse indivíduo uma experiência única de vida. Primeiro que, e aí eu posso falar pessoalmente da minha vida, hoje, na atual situação, eu volto a repetir, você não mexe com números, você mexe com a vida das pessoas. Ainda era o meu trabalho, como eu ainda acho que é o meu trabalho. O meu sustento vinha disso. Então você imagina, eu tenho hoje 36, eu sofri isso com 35. Você imagina para uma criança, porque 14, 15, 16 anos é uma criança. E que ela tenha a oportunidade de estar no esporte, transformar a vida dela e da família dela. E que ela passe a ser provedor de uma ajuda financeira. E mude a vida dela com isso. Imagina para uma cabeça de alguém ou de uma criança, uma mudança de classe onde ela deixe de ganhar uma medalha no campeonato nacional, num campeonato regional, e com isso ela transforme da água para o vinho, do dia para a noite, a vida dela. Então, vocês que estão ouvindo a gente, que seguraram as pontas aí mais de uma hora com problemas, de novo, desculpa, gente, da internet, tenham esse entendimento. Ninguém lida com a vida de ninguém. A vida é única. A gente tem que gerar oportunidades. Muitas vezes eu dei de cabeça na parede. E foram com erros, que eu tenho convicção de que ainda vou errar muito, que eu aprendi que a gente aprende. Então, que a gente possa dizer o certo e o errado. Que a gente possa promover o positivo e o negativo. Porque em alguns momentos não vai ser sempre o perfeito. Mas gerar oportunidades. Educar e ensinar. Mostrar que existe um caminho. E deixar para que o indivíduo faça suas escolhas. Então, que as pessoas que ouçam hoje a gente possam ser provedores disso no futuro. Façam com que este indivíduo seja único, porque ninguém é igual a ninguém. E que o esporte possa ser simples e única exclusivamente educação, lazer, como promoção de saúde, e se um dia ele escolher como profissão, que ele possa ter o entendimento quanto a isso. Não é fácil, isso aqui não foi fácil, a vida não é fácil e ela não vai deixar de ser. Mas ela é tão gostosa. Errar faz parte. Aprender é uma dádiva. E sonhar, a gente vai continuar sonhando sempre. Que mensagem, André. Obrigadão aí. Encerramos então a nossa live, né? Quero agradecer bastante pela sua disponibilidade, né? Em estar aqui. Extrapolou um pouquinho aí o horário, né, que a gente tinha previsto, mas acontece esses imprevistos. Cara, se eu te admirava como atleta, né, agora como pessoa ainda mais, cara. Você não é à toa, como eu tinha dito, você é uma referência não só nacional, é uma referência mundial para muita, e não só para os nadadores, não, para muita gente que tá, não só que está nos assistindo, mas que você plantou a semente na vida dessas pessoas, viu? Muito obrigado. Espero na próxima vez que seja pessoalmente, né? Ter o prazer de lhe conhecer, né? Desejo todo sucesso na sua vida e, se Deus quiser, ainda há jeito, né? De contornar tudo isso que está acontecendo e que você represente o nosso país como sempre fez. Só quero agradecer pela oportunidade e, antes de mais nada, dizer, gente, vai passar. Cuidem-se, logo, logo voltamos na ativa 100%, de um jeito diferente e fazendo diferente. Valeu, boa noite, André. Tudo de bom, tá? Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Valeu, galera. Mais uma live.
Então, chegamos aqui ao fim. Desculpa aí os transtornos que aconteceu, né? De estar caindo a internet aí do André Brasil, mas não depende da gente, esses probleminhas vão acontecer. Né? Obrigado aí por vocês estarem conosco aqui para 1h10, né? Extrapolou um pouquinho aí do horário, mas agradeço a presença de todos, um beijão e boa noite, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.